A trombose é uma doença que surge a partir da formação de coágulos onde não houve sangramento. Vários fatores contribuem para o seu desenvolvimento, como genética, excesso de peso, colesterol elevado, além do consumo de álcool e cigarro. Vamos receber o cirurgião vascular, Dr. Fábio Rossi, que vai esclarecer nossas dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer. Já de antemão, um abraço para o Caetano Bedak, muito meu amigo, profissional competente, que tanto orgulha a nossa profissão de jornalista, né? Verdade. Vamos falar sobre a trombose. Trombose é mais comum do que a gente pode imaginar, né, doutor? Sim, é muito comum, Regina. Ela acomete de 1 a 4 a cada 1.000 habitantes por ano. É muito prevalente. Isso no Brasil ou no mundo, doutor Fábio? Isso no mundo de uma forma geral. Todos os países ocidentais, a gente tem essa prevalência. Homens e mulheres? Homens e mulheres. É mais comum na mulher, né? Principalmente porque a mulher ela é mais exposta aos hormônios femininos, né? Então é mais comum na mulher. Vamos aos mitos e verdades e depois é para medir? Esse aparelho a gente trouxe para mostrar para vocês como a gente faz o diagnóstico das varizes, dos vasinhos, é bem legal. Dá para fazer na hora? Dá para fazer na hora. De verdade? De verdade. Tá, vamos fazer em mim? Vamos, a hora que você quiser. Ou trouxe uma modelo, alguma coisa? Olha, vocês que decidem. Vamos aos mitos e verdades, depois eu já aproveito e já faço meu check-up aqui, uma parte do meu check-up aqui. Doutor Fábio Rossi, é mito ou verdade que varizes podem levar à trombose? É verdade. Todas as pessoas que têm varizes nos membros inferiores, né, principalmente, eles podem desenvolver a tromboflebite, né, que é uma trombose localizada no sistema venoso superficial, nas varizes superficiais. Mas mesmo a trombose venosa profunda, que é mais grave, também é mais comum em quem tem varizes, que pode atingir a 7 vezes o normal. Nossa. Essas imagens mostram pra gente a evolução, é isso? Isso. Nessa figura do meio, a gente vê células sanguíneas dentro de um vaso, né, de uma veia. Na veia, a gente tem que lembrar que tem válvulas que estão apontando para o coração. Essa parte marrom, né, esse é um coágulo, né, que a gente chama de trombose. Quando o sangue ele se solidifica, né, ele forma esse coágulo e ele pode trazer consequências locais, que pode dar dor, edema, inchaço nas pernas, né? E também um outro problema, quando ele se desloca através da corrente sanguínea, ele pode levar esse coágulo para o pulmão e aí é chamada embolia pulmonar, que dependendo do volume desse coágulo pode ser até fatal. Porque pode entupir. Pode entupir as artérias pulmonares. Ô, doutor Fábio, isso daqui, a gente está vendo o que está acontecendo dentro da veia e tal. É visível, olhando a pele da perna, a gente consegue ver roxinho, inchaço, alguma coisa ou não? Então, o sintoma que geralmente quem tem trombose, né? Porque a trombose também depende muito do volume do trombo e o local onde é o acometimento. Perfeito. Se o trombo é mais proximal, mais próximo da barriga, né, perto da pelve, as veias são mais, o diâmetro é maior e aí acaba comprometendo e causando uma estase, né, um represamento do sangue em toda a perna, aí os sintomas são mais graves. Tá. Quais são os sintomas? Dor, inchaço na perna, né, e também às vezes pode até trazer cianose, que os dedos dos pés podem ficar meio azulados, né, que nos casos mais graves. Vamos continuar com os mitos ou verdades. É mito ou verdade que a trombose só se forma nas pernas? Não, a trombose ela pode se formar em qualquer lugar que tem vaso sanguíneo, né? E as varizes que comprometem o sistema venoso, ela pode comprometer a região pélvica, que a gente tem varizes na pelve também, pode comprometer também o sistema venoso dos membros superiores, do tórax, abdômen, intracerebral, em qualquer local. Mas é muito mais comum nas pernas. Perfeito. É mito ou verdade que trombose pode causar embolia pulmonar? É super verdade. E esse é o risco, né? Esse é o maior risco da trombose. Se o paciente tem uma trombose, a trombose é volumosa, a gente não faz o diagnóstico a tempo e não entra com o medicamento adequado, que são os anticoagulantes, esse trombo pode deslocar para o pulmão e pode trazer consequências graves. É mito ou verdade que crianças e adolescentes não têm trombose? Crianças e adolescentes é mais raro,
né? É mais raro. Geralmente a criança que tem é que quando vai para uma internação necessita de usar catéter para infusão de medicamentos, aí pode causar trombose. Na criança é muito raro. O problema é que durante a pandemia agora e também com o hábito da criançada ficar horas no videogame, muito tempo parado, sentado, e também a obesidade infantil, a gente tem visto cada vez mais trombose em criança também. Coisa! É. Por conta de sedentarismo e má alimentação. Má alimentação e também o hábito de ficar muitas horas parado na frente do computador. Mas o fato da perna ficar dobrada, doutor? Então, todo o retorno venoso, Regina, ele depende muito da musculatura da panturrilha, da batata da perna. Né? Para a gente entender um pouquinho de circulação, o coração bombeia o sangue através das artérias para as pernas. Todo o sangue que entra na perna, ele tem que voltar para o coração. E para voltar para o coração tem que vencer o peso do corpo a gravidade. A gravidade. Então, todas as vezes que você faz esse movimento de flexão e extensão com as pernas, a musculatura da batata da perna, ela ejeta o sangue em direção ao coração. Então, qualquer pessoa, seja criança ou não, que fica muitas horas de baixo com o pé, né, na mesma posição, então professores, agora no manicure, cabeleireiro, segurança, né, cozinheiros, enfim. Todos que ficam muitas horas parados com a perna para baixo, é um importante fator de risco para trombose e varizes também. Tá. E aí, nesses casos, então, é aconselhável parar uns 10 minutinhos e fazer esse exercício? Exatamente. E dar uma volta dentro de casa, tomar bastante líquido, né? É muito importante a mobilização e, quando é impossível, sempre fazer movimento de flexão e extensão com os pés. Perfeito. Me dá um minutinho, eu já venho. Tem perguntas do pessoal de casa e ele vai usar essa maquininha para fazer o diagnóstico. Quem já fez sabe, né? Passa, faz... Sabe, o Arthur quer fazer o exame? Cadê Arthur? Vem fazer. Tá vendo? Todo mundo quer saber como que tá a circulação. Oi, Arthur... Regina. Eu já vim com as perninhas à mostra. Que bonitinha. Minha pequena Arthur, batata. doutor Fábio, Arthur. Bom, então posso mostrar? À vontade. É esse brinquedo? Então, isso aqui é um ultrassom, Regina. É um equipamento que hoje, na maioria dos consultórios médicos vasculares, a gente tem. E é bastante bacana porque a gente consegue, durante a consulta, já investigar se existe algum problema circulatório. Um deles é a varizes, né? Então, eu vou mostrar rapidinho para vocês o que a gente faz. Então, esse aqui é um transdutor. Quer que eu venha aqui? Aí tá legal. A gente coloca um gelzinho aqui, né? Porque é um agente que... Vamos ver se sai. Ixi, não tá saindo. No consultório é assim mesmo, em pé mesmo. Só que a gente tem um pedestal, né? Para facilitar. Tá. Então, aqui, geralmente... Vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá para ver no monitor, mas essa aqui é a veia safena, ó. Acho que eles vão fechar aqui já, para mostrar. Dá para ver? Olha que bela perna! É a veia safena. Vamos ver se a sua safena está boa. Aí a gente faz esse corte e a gente vê no fluxo a cores se ela tem insuficiência ou não. Parece que não. São as cores que mostram? Isso. Eu não sei se dá para ver no monitor, mas dá tá tudo ver ok. certinho, doutor Fábio, olha lá. Isso, o sistema venoso dele tá normal. Então, ai, que bom, Arthur. Varizes internas. Eu vim só para exibir as minhas pernas, que são maravilhosas, né, gente? Foi só por isso. E não tem nem vasinho, né? Ai, que porque bom, vasinho a gente tem um meu. outro... Nota 10? Espera aí que eu vou ver se ele tem vasinho. Isso aqui é um outro equipamento. Isso aqui é um fleboscópio. Aperta? Esse equipamento ele tem uma luz e a gente consegue ver se ele tem... tem uns vasinhos aqui, hein? Nota 9.9. Não tem, Arthur. Aí vasinho já é bom também tratar, porque isso aí pode prejudicar a parte estética, né? Caiu. Quer que eu te ajude aqui? A hora que eu vi o negócio, a ignorância, né, do ser humano, eu achei que ia apertar. A gente aperta aqui do lado, não, né? apertar sim, apertar a pele. Não, é só eu também, não chega nem a encostar, né? Encosta, a gente encosta, né? E através dessa luz, que ela tem bastante potência, o infravermelho, a gente consegue ver se existem veias reticulares, né? Que são as veias mães, que são responsáveis pelos vasinhos que muita mulher procura a gente para fazer a aplicação, a escleroterapia. Muito que deu bem. Deu para entender? Deu sim. Muito obrigada, Arthur. Obrigado, Regina. Obrigado. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, que é um assunto que gera muita curiosidade. A Vânia, por exemplo, diz: tive trombose em uma das pernas. Quem já teve trombose uma vez
tem mais chances de ter novamente e como prevenir? Isso. Quem já teve trombose é um importante fator de risco para que desenvolva outras tromboses. Porque nem sempre o organismo consegue dissolver totalmente esse coágulo que se forma. E se ficam trombos residuais, é um fator perigo. de risco para a trombose. Prevenção, consulta regular, né? Porque às vezes a gente tem que entrar com anticoagulante, a gente tem outros tipos de medicamento, como elastocompressão, que são as meias elásticas, tem venotônicos, né? Que são medicamentos que a gente administra para melhorar a circulação. E em algumas situações até manter o anticoagulante por um tempo mais prolongado. Fumar nem pensar? Fumar é um fator de risco importantíssimo, tanto para a trombose venosa, que a gente está falando, como também para a trombose arterial, né, que são as ateroscleroses. Aí já é um pouco diferente do que a gente está conversando até agora, que a gente está conversando sobre veias. Ateroscleroses são placas que vão se acumulando dentro das artérias, essas artérias causam obstrução e aí causa um déficit de perfusão sanguínea. Aí pode trazer o quê? Infarto, derrame, que é o AVC, né? E também isquemia nos membros. Próxima pergunta, quem mandou foi a Mariana. Minha mãe teve trombose e ficou internada por 3 semanas. Agora ela já está em casa, mas o meu maior medo é que ela tenha uma embolia pulmonar. Tem chances de acontecer mesmo estando medicada e em tratamento? Então, Mariana, se ela estiver tomando o anticoagulante da forma adequada, né, com a dose, posologia administrada, certinho, o risco de embolia pulmonar, mesmo numa paciente que tenha essa trombose, né, e tenha sido recente, o risco de ter uma embolia pulmonar é muito baixa. Então ela pode ficar tranquila? Pode ficar tranquila. Se ela estiver tomando a dosagem certinho, com acompanhamento médico, tudo bem. É muito raro acontecer uma embolia pulmonar. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Juliane. Peguei Covid no começo do ano passado e, como consequência da doença, tive trombose. É normal a perna inchar depois da trombose ser tratada? E eu emendo, é normal quem tem Covid também passar pelo mesmo problema que a Juliana? Juliana, infelizmente esse vírus, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus da pandemia, né, Covid, ele tem esse potencial pró-trombótico. É um vírus que causa trombose com muita facilidade. E nessa situação dela, se ela teve trombose, é mais ou menos a mesma pergunta, né? Pode ter ficado algum trombo residual, né? E esse trombo residual, ele acaba dificultando o retorno venoso, causando hipertensão venosa e pode trazer consequências. É importante ela ter um segmento com cirurgião vascular, né? Com ultrassom a gente consegue ver como é que está esse trombo, se existe necessidade de prolongar o tratamento ou não. Ô doutor, e o caso da trombose em quem tem Covid, é sequela ou não? Faz parte dos sintomas da doença? Então, os sintomas, eles são muito mais relacionados com o processo inflamatório do ataque viral. Sim. A trombose é uma das consequências e, dessa forma, sequela da Covid. Que coisa essa doença, não, doutor do céu? Existe uma alta trombose venosa profunda, não existe um aumento tão grande em relação às outras doenças infecciosas que também existe risco de trombose. Todas as vezes que você tem uma internação, seja ela cirúrgica ou clínica, existe um risco aumentado de trombose e é por isso que a gente faz a profilaxia para a trombose, que é através daquelas injeçõezinhas subcutâneas, né, que é a heparina de baixo peso molecular, para evitar que ocorra. A Covid, ela não tem um aumento muito grande de trombose, mas de embolia pulmonar é bastante significativo o risco e em grande parte da mortalidade do Covid está relacionado com a presença de embolia pulmonar, infelizmente. Conversei com o Dr. Fábio Rossi, que é presidente do EDV Instituto, é isso? Instituto de Excelência em Doenças Venosas, isso mesmo. E presidente eleito da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. O site do Dr. Fábio é drfabiorossi.com.br. Rossi com 2 S, drfabiorossi.com.br. E o Instagram do Dr. Fábio Rossi é drfabiorossi_vascular. drfabiorossi_vascular. Muito obrigada por ter vindo, prazer em conhecê-lo. Até breve e um abraço para o nosso amigo. Muita admiração, muita gratidão por ele.